Irmãos, abra sua Bíblia, Lucas capítulo 2. A gente passou ali a assinatura de Jesus, né? A assinatura de Jesus, ela vem antes de Jesus nascer. E essa assinatura, ela tem sido feita ao longo da vida de Jesus aqui na Bíblia e nos nossos corações hoje, certo? Lucas capítulo 2, versículo 41, a partir do 41. Lucas capítulo 2, versículo 41. Posso ler? Vamos lá? Todos os anos, seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, nós estamos falando de Jesus, tá? Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. Presta atenção nisso, isso aqui é espetacular, isso é fundamental, isso é um tesouro. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Estamos no 44. Então começaram a procurá-lo entre seus parentes e conhecidos. 45. Não encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Vamos orar? Senhor Deus, fala conosco nessa manhã, de tal maneira que a gente aprenda com esse texto aquilo que Tu tens para cada um de nós. Nós Te pedimos também, ó Deus, que Tu tomes nas Tuas mãos o Teu filho, o pastor dessa igreja. Deus, dá a ele a cura que ele precisa nesse momento, dá a ele tranquilidade, dá a ele a certeza de que Tu estás no controle de todas as coisas. E quanto a nós, ó Deus, fala aos nossos corações nessa manhã. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Esse texto aqui é o texto que eu tenho trabalhado no Bom Dia com Cristo. E hoje de manhã, eu e Patrícia, nós gravamos o 46 e o 47. E a gente vai fazer assim, aquele bifinho cortado, sabe? Um versículo por dia. Porque isso aqui tem uma série de verdades. E quando a gente lê tudo, assim, né, dá aquela explanação geral, às vezes a gente perde o detalhe. Eu queria que você, agora, atentasse para cada detalhe que tem nesse texto. Isso aqui é um negócio espetacular. Vamos lá. Jesus tem 12 anos, e ele morava em Nazaré. A gente aqui não tem o mapa de Israel, mas eu vou te explicar como é que é o negócio. Imagina que Israel é isso aqui, ó. Fez aí uma ideia? Um retângulo em pé? Israel é uma tripa. Israel é um país muito pequeno, é metade do estado do Rio de Janeiro. É um país pequenininho. O estado do Rio já é um estado pequeno, né? Em comparação com Bahia, Minas Gerais, São Paulo, fora os lá do norte, Amazonas, Pará, que são colossais. Mas Israel é pequenininho. Nazaré fica mais ou menos aqui, no norte.
Jerusalém fica aqui, na Judéia. Então, eles estão caminhando, vão para Jerusalém, porque todos os anos eles iam lá na festa da Páscoa. E Jesus tinha 12 anos, e aí essa festa, ela durava 8 dias. Não é uma festa que você vai, né? Chega às 5 e sai às 10. Não, são 8 dias. Você fica lá em Jerusalém, né? E aí, depois de 8 dias, está na hora de voltar para casa. E aí eles começam a voltar. Normalmente, eles viajavam em grupos, viajavam em caravana, não viajava o pai, a mãe e o filho, entendeu? Viajava o pessoal da cidade e ia a Jerusalém. E foi exatamente o que aconteceu aqui. E na hora de ir embora, está todo mundo voltando, e os pais de Jesus, José e Maria, estão com seus parentes, com seus conhecidos, voltando para casa, voltando para Nazaré, voltando lá para o norte de Israel. E eles estão caminhando, e está tudo muito bom, muito bem, e em algum momento, possivelmente a mãe fala assim, cadê o Jesus? Eu não estou vendo ele aqui. Ah, não, deve estar com as crianças lá no final do ônibus, lá no final lá da caravana. E vão seguindo viagem. É um negócio estranhíssimo, né? Quem tem filho aqui sabe que, né, a gente fica de olho. É engraçado que o texto diz, pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Né? Será que ele está aqui? Acho que não está. Ao invés de procurar, não, eles caminharam. Deve estar. Foram embora. E Jesus fica no templo. E é interessante que Jesus, no templo, está conversando com os mestres. E eu estava lá levantando material para falar no Bom Dia com Cristo. Vários autores, vários comentaristas falam que eram os médicos, os doutores, né? E é interessante que Jesus estava sentado conversando com os doutores. Ali, Jesus devia ter um entendimento tal, uma percepção tão diferente das coisas, uma presença do próprio Deus, de tal maneira que os doutores da lei, vamos dizer assim, se rebaixassem para conversar com uma criança. Os doutores da lei não conversavam com todo mundo, mas com Jesus, a Bíblia diz que Jesus estava lá, ouvindo, né, a gente acabou de ler, ouvindo e fazendo perguntas. Né? E a primeira lição que eu aprendo aqui é que Deus, em relação a nós, Ele está ávido, Ele está muito interessado em que a gente fale, que a gente faça perguntas e que a gente se disponha a ouvir o que Ele tem para cada um de nós. Quantos aqui concordam com isso? Deus está interessado naquilo que você está falando para Ele. Alex, eu não estou falando nada para Ele, não estou orando não, sabe por quê? Eu estou passando por tantos problemas, eu estou tão envergonhado com o que eu fiz, a minha situação é tão difícil, que eu não tenho nem força, eu não tenho nem energia para falar com Deus. Na verdade, eu tenho até vergonha de falar com Deus. Eu já quero te dizer que você está a um passo, você está dando o passo correto para tudo dar errado na sua vida. Porque se você tem vergonha de falar com Deus, você não vai dar o passo necessário para corrigir aquela situação. Você não vai resolver seus problemas com vergonha com Deus. Já viu aquelas pessoas que quando estão com problema se isola, né? Tu conheceu uma assim? Se isola, fica, né? Se fechando, quase que não tem nem força para falar. É nessa hora que você fica com mais depressão, com mais tristeza, você não vê a possibilidade de as coisas se resolverem, porque a sua vergonha te afasta de Deus. E aqui Jesus está dizendo o seguinte, olha, eu, como Deus, estava lá, ouvindo e fazendo perguntas. Jesus, o próprio Deus, estava lá conversando com os mestres. Jesus, o próprio Deus, está disponível para que você
faça as suas perguntas, para que você derrame o seu coração e você ouça dele aquilo que ele tem para falar para você. Outro dia, acho que foi semana retrasada, um dia desses aí, eu estava no grupo de discipulado da quarta-feira à noite, né? E aí nós falamos sobre oração contemplativa, não foi, Zaqueu? Né? Aí tem uma hora que a Cláudia falou assim, mas não dá para fazer, ficar lá, né? Não está sendo gravado, o culto não está sendo gravado, então eu posso fazer aqui as minhas... Hã? Mas a gente estava lá falando da importância da oração contemplativa, porque nesse tipo de oração é quando você descansa a sua alma e você não fala nada, Nailde. Você ouve, você se silencia, você fica quieto. E quando você se silencia, quando você se cala, quando você fica quieto, é o primeiro passo para você poder ouvir. A Bíblia diz que Jesus ouvia e fazia perguntas. Ouvia e fazia perguntas. Às vezes, na nossa oração, a gente faz muitas perguntas e muitos questionamentos. Por que eu estou vivendo assim, né? Tem aqueles que são mais deprimidos, tem aqueles que são mais expansivos, né? Oh, meu Deus, não está vendo minha luta aqui, não? Né? Aí, um monte de interrogação para cima de Deus. E Ele está nos convidando aqui, a partir do exemplo de Jesus, a ouvir e fazer perguntas. E Deus quer responder as suas perguntas. Ele tem as respostas para isso. Né? Mas às vezes está tão agitado, né? A gente tem tantas razões, a gente tem tantos argumentos, a gente tem tantas questões para resolver, que a gente só fala e fala e fala e fala. E Deus está esperando uma pausa para responder os teus questionamentos. Deus tem interesse em responder os teus questionamentos. O Fabrício estava falando aqui, no início do culto, sobre adoração, né? E tudo que a gente faz deve ser adoração. Trazer o dízimo é adoração. Ler a Bíblia é adoração. Trabalhar é adoração. Estar reunido à mesa com a família, isso é adoração. Vir à igreja é adoração. Cantar é adoração. Tudo é adoração. E Deus está querendo fazer esse relacionamento de adoração comigo e com você. Amém? Vamos adiante. A outra coisa aqui que eu queria trazer para vocês. No 47 diz assim: todos os que o ouviam ficavam maravilhados. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. No Bom Dia com Cristo, que vai sair amanhã, eu vou fazer essa pergunta aqui. Você já vai ter a resposta de antemão. Né? Esse é um milagre da tecnologia. Todos que o ouviam ficavam maravilhados. Por que ficavam maravilhados? Porque recebiam respostas, Adriana, que não estavam preparados para receber. A expectativa da resposta era uma. A resposta era totalmente diferente. E aí o convite que Deus nos faz aqui, baseado no episódio com Jesus no templo, é de que nós podemos também, como os mestres da lei, nós podemos também ficar maravilhados com as respostas que Deus quer nos dar. A gente não está em silêncio para ouvir as respostas de Deus, a gente talvez não esteja fazendo as perguntas corretas diante de Deus, não é isso? Semana retrasada, teve um falecimento aqui na família de um dos membros da igreja.
Aí eu fui lá no cemitério, eu e Patrícia, minha fiel escudeira. Aí nós fomos lá no cemitério. E velório é um negócio, né? Eu particularmente, nem sei o que dizer. Normalmente não digo nada. Normalmente as pessoas falam, ai, que bom que você veio. Aí eu fico quieto. Acho que a pessoa entendeu o que eu fui lá fazer. Mas é interessante que, numa situação dessa de velório, de dificuldade, né, a pessoa encontra conforto com a presença de alguém conhecido. Só a presença. Esse é o convite de Jesus, é encontrar conforto nos nossos questionamentos. Você tem problema com filho? Eu sei que ninguém aqui responde, né? Mas quem tem filho tem problema, tá? Se você acha que não, se você não respondeu por educação, quem tem filho tem problema. Minha tia dizia que um filho é um problema de 50 anos. Alex, é pelo menos 50 anos, porque normalmente ao final dos 50 a gente já partiu. O filho continua aí, mas a gente já... Né? A tia Arlete falava isso. Ah, ele é um problema de 50 anos, Alex. Como me dá trabalho? Era o filho mais velho dela. Mas, irmãos, a gente não tem problema nessa vida? A gente não tem luta? A gente não tem boleto para pagar? A gente não tem saúde para recuperar? A gente não tem carreira para avançar? A gente não tem relacionamento para fazer? Com pai, com mãe, com filho, com irmão, com esposa, com marido, com vizinho, com chefe, com empregado, né? Com o pessoal do trânsito. A gente tem relacionamento a vida inteira. E o convite que Deus está fazendo aqui para nós é o seguinte, olha, as suas respostas aos seus questionamentos, as suas respostas para os teus relacionamentos, elas são muito maiores do que aquilo que você pode imaginar. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com o seu conhecimento e as suas respostas. Amém? Outro ponto interessante. Diz assim, quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse, filho, por que você nos fez isto? Você já vê que Jesus é um menino educado, né? Porque se Jesus fosse mal criado, como uns moleques aí que a gente conhece são, ela fala assim, eu não fiz nada, eu estou aqui parado desse tempo todo, a senhora que foi embora. Né? E não estaria errado, seria mal educado da parte dele, mas seria verdadeiro, né? Porque eles achando que Jesus não estava ali com eles, eles continuaram. Ah, não, depois a gente vê isso, né? Jesus ele deve estar lá atrás com os meninos. É, Giovanni, é assim que a gente faz? Não é, né? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou, por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Olha, Maria ficou grávida por intervenção do Espírito Santo. É o que nós cremos. De uma maneira sobrenatural. E quando o anjo visitou Maria, a Bíblia diz que ela guardou essas coisas no coração. Então, Maria e José tinham clareza que Jesus era o Filho de Deus. Mas, ainda assim, José e Maria ficavam perplexos com Jesus, se assustavam com Jesus, não esperavam umas respostas de Jesus, não é? E não é assim com a gente? A gente está vivendo na igreja, ó. Eu estou aí, esse ano 2022, eu estou há 50 anos, né? Minha mãe começou a frequentar em 73, não foi isso? Ah, Irana, ajuda aí. Sim, essa hora que você fala sim. Eu estou na igreja há 50 anos e estou ouvindo tudo já. Mas a gente ainda tem a capacidade de se espantar com o poder, com as manifestações, né, de Deus, com a tranquilidade no coração, com a paz que excede todo entendimento. E Maria e José eram pais de Jesus, sabiam exatamente quem era. Jesus era o Filho de Deus, aquele a quem Deus deu a eles o privilégio de cuidar.
E quando estão voltando para casa, esquece o menino. Olha, essa é a carga mais valiosa que você tem, tá? Você não pode tirar o olho disso aqui. Ah, tá. Todo mundo voltando, contando história. E eles lá, a carga que era valiosa, né? Aquilo que era precioso, estava lá. Irmãos, ainda há tempo de a gente se maravilhar. Na verdade, não é maravilhar. Mas eles não compreendiam o que lhes dizia. Há coisas que Deus está querendo falar conosco que, num primeiro momento, por conta da nossa, né, por conta dos nossos questionamentos, por conta da nossa atitude, por conta da nossa luta, a gente não entende exatamente o que Deus está fazendo. E a gente, né, nas nossas orações ou nos nossos momentos a sós, a gente pensa assim, por que está acontecendo isso? E nessas horas a gente não tem resposta. Porque, possivelmente, a gente está com tanta coisa na cabeça, que Deus está falando conosco e a gente não entende o que Deus está falando. Irmãos, esse é um convite para aquietar o coração. Eu sei que amanhã tem luta, né? Segunda-feira começa tudo de novo, né? Feriadão na semana passada, então... Segunda-feira o chefe vem com força, né? Quer recuperar o feriado, não é isso? Mas o convite de Jesus aqui é para aquietar, para a gente poder entender o que Deus está falando conosco. Beleza, Rodrigo? Firme? Último ponto. Essa parte eu gosto muito. 51. Então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Olha, Jesus era filho de Deus, mas era obediente. Aqui não tem criança aqui, né? Isso era bom para falar com as crianças. Olha, Jesus era filho de Deus, mas era obediente. Mas tem uns adultos aí que são desobedientes também, não é não, Giovana? Então essa é a lição para mim e para você. Jesus era filho de Deus, Jesus era um menino. Ele sabia o que ele estava fazendo nessa terra, né? Ele estava lá conversando com os doutores. Jesus sabia exatamente quem era. No entanto, o pai e a mãe falam assim, rapaz, a gente está preocupado com você, vamos embora. Aí ele vai. A Bíblia diz que ele era obediente. Ele não ficou lá, está rindo aí, Giovana? A piadinha interna aí, né? Ele não ficou discutindo com o pai e mãe, né? Ele tinha explicado para a mãe o que ele estava fazendo, e quando a mãe fala, ok, vamos embora, ele vai. Era obediente. Às vezes a gente não tem sido obediente, né? E obediente aqui não é com o intuito de ser um serviçal, não. Não é de estar numa posição menor de comando, de domínio. É obediente de saber qual é o seu papel, de fazer o seu papel, como marido, como esposa, como pai, como filho. Né? A Bíblia diz que Jesus era obediente, Zaqueu. Ele tinha 12 anos, ele tinha noção das coisas. Né? A Bíblia... Os judeus, os meninos fazem um bar mitzvah com 13 anos, que é quando o menino passa a ser aceito na sociedade, né? E as meninas com 12, né? Então eles passam a participar, eles passam a ser contados na sociedade. Eles passam, entre aspas, a serem adultos, a serem responsáveis. Pode até servir o exército, numa situação de guerra. Com 13 anos, um menino. Jesus tinha 12 anos, tinha clareza de quem ele era, tinha clareza do que ele estava fazendo. No entanto, Jesus era obediente. Irmãos, essa é uma lição para mim e para você. A gente precisa obedecer algumas coisas, a gente precisa obedecer algumas regras, a gente precisa obedecer algumas pessoas. E isso pode ser duro, né? Porque a gente não quer. Tem gente que a gente não quer, né? Eu não vou nem falar lá de casa, porque
Mas tem hora que eu não quero. E faço pirraça. E quanto mais faço, mais me arrebento. Até o dia de eu ser inteligente o suficiente para fazer as coisas que eu tenho que fazer sem que alguém tenha que me convidar para fazer, né? Vocês entenderam, né? Por último, não menos importante. Penúltimo, na verdade. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu... Nesse capítulo 2 de Lucas, lá no início, quando Maria fica grávida, e o anjo aparece a ela, ela guarda todas essas coisas em seu coração. Aqui, novamente, a Bíblia diz que Maria guardava todas essas coisas em seu coração. O que significa isso? Significa que eu não sei tudo que eu devia saber, mas tem alguma coisa aí que é especial. Né? Maria fica grávida do Espírito Santo, e quando o anjo fala todas aquelas coisas para ela, a Bíblia diz, ela, porém, guardou todas essas coisas em seu coração. Que coisas? Bom, aqui está o Filho de Deus. Como é que vai ser isso? O que as pessoas vão pensar? Como é que vai ser o nascimento? Como é que vai ser depois para eu criar? Por que eu fui escolhida? Né? São várias perguntas, né? Mas a Bíblia diz que ela guardou todas essas coisas no seu coração. Ela não tinha todas as respostas, mas ela sabia que tinha alguma coisa especial. Aqui, novamente, Jesus dá a resposta para ela, olha, eu tinha que tratar dos negócios do meu pai. Você não sabia que eu tinha que tratar dos negócios do meu pai? Logo em seguida, a Bíblia diz que ele é obediente. E, na sequência, diz que ela guardava todas essas coisas no seu coração. Que coisas que ela guardava? Ela guardava que Jesus tinha que tratar dos negócios do pai dele. Ela guardava que Jesus, apesar de ter que tratar dos negócios do pai dele, lhe era obediente. Estranho, né? Difícil assim? Mas ela guardava todas essas coisas no coração. Esse menino é realmente o Filho de Deus. Como é que vai ser o futuro dele? Eu não sei. Mas o que eu puder fazer, eu vou fazer. O que eu tiver de fazer, eu vou fazer. Maria, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Essa é uma frase que a gente pode trocar. Maria para Flávia, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Alexander, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. E cada um aí de vocês. Mas, Alex, qual o objetivo disso? O objetivo disso é te preparar para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Porque o que Ele quer fazer na sua vida, Ele vai falando ao seu coração, para você não se espantar quando as coisas acontecerem. Ele vai te preparando, Ele está falando essas coisas no seu coração. E eu, se fosse você, e eu também, né, atenta aí os seus ouvidos, atenta a sua visão, para aquilo que Deus quer fazer na sua vida, para aquilo que Deus quer fazer por meio da sua vida, né? Que a gente acha que Deus vai fazer coisa na nossa vida que é para nós, né? Deixa eu te dizer, há coisas que Deus vai fazer que são realmente para cada um de nós, mas Deus está querendo fazer com que a sua vida seja bênção na vida de outros, né? A Bíblia tem um exemplo espetacular sobre isso. Vocês já ouviram falar da história de Samuel e Ana? Samuel foi profeta em Israel, né? A Bíblia diz que Ana todos os anos ia a Siló sacrificar. E Ana era mulher do Eucana e ela era estéril. E esse Eucana tinha uma outra mulher, Penina, que tinha filhos. E a Penina ridicularizava a Ana. E o marido falava assim, olha, eu te amo mais do que 10 filhos. Aí ela falava assim, não vem com essa conversa não, eu quero ter os meus filhos, não quero, você é meu marido, ok, mas eu quero ter meus filhos. Né? Naquela sociedade, uma mulher que não tinha filho, servia para muita coisa.
E todo ano, a Bíblia diz que todo ano ela ia sacrificar em Siló. Siló também é uma montanha lá em Israel. Eu recomendo que você vá a Israel para conhecer essas coisas todas. Porque quando você lê a Bíblia, essas histórias vão saltar na sua mente. Mas, enfim, até o dia que Ana fez uma oração seguinte: Senhor, eu quero um filho. E a Bíblia diz que não tinha profeta em Israel. As visões não eram frequentes. Aí ela fala assim: bom, então se o senhor me der um filho, eu devolvo esse filho como profeta. Não tem profeta. Eu deixo ele lá aos cuidados de Eli, para que ele possa se tornar um profeta no futuro. Aí Deus fala assim: ótimo, agora perfeito. Eu preciso de um profeta, né? Você precisa de um filho, você me devolve ele como profeta? Devolvo. E foi exatamente o que Ana fez. Depois que desmamou Samuel, levou lá para Eli tomar conta. E ele ficou lá na casa dos profetas. E depois Ana teve outros filhos. E Samuel foi um baita profeta em Israel. Então, assim, há coisas na sua vida que você está querendo que são legais, são lícitas, são corretas. Mas a hora que você fala assim: Senhor, se o Senhor me der isso, eu te devolvo aquilo. Ai, Deus tem interesse. Porque, na perspectiva de Deus, Ele olha cada um de nós para um abençoar o outro. É essa comunidade que Deus entende. Então, quando Ele atende um pedido teu, que ajuda outras pessoas, é tudo o que Ele quer. Nós somos ensinados a orar conforme a vontade de Deus, é o que está escrito na Bíblia. E a Bíblia também diz que a vontade de Deus é boa. Então, quando a gente ora: Senhor Deus, eu quero isso, isso e aquilo, para que a Tua vontade se manifeste na minha vida, na vida da minha comunidade, na minha cidade, no meu país, no mundo, Deus fala assim: opa, é isso. Eu tenho interesse nisso também. Mas, normalmente, a gente, né, de uns tempos para cá, tem sido ensinado a pedir uma Mercedes, né? A pedir um apartamento na beira da praia, para não sei o quê. Não é pecado nem errado, mas Deus quer fazer outras coisas na sua vida. Você está entendendo onde é que eu quero chegar? Aqui a Bíblia diz que Maria guardava todas essas coisas em seu coração. Sabe o que Maria faz? Senhor, eu não tenho toda a clareza da situação, mas aquilo que Tu me permitires fazer, eu quero fazer. E eu vou dar um passo de cada vez. Né? A gente quer resolver o ponto final. A gente precisa dar um passo a cada dia. A gente não precisa dar 10 passos por dia. A gente precisa fazer. E quando a gente dá um passo por vez, a nossa caminhada é sempre contínua, é sempre para frente. Porque quando a gente dá 3 passos, em algum momento a gente erra o degrau, né? Aí a gente cai. Aí a gente estica o músculo. O convite aqui é um passo de cada vez. O que eu preciso, Senhor? Né? E Deus vai... Eu esqueci o verbo. Contemplar. Deus vai contemplar cada questão no seu coração. Então é uma coisa distorcendo aí, não tem uma impressão minha, não? Deus vai contemplar cada coisa no seu coração. Irmãos, um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Se você olhar a trajetória dessa igreja aqui, eu estou aqui desde junho de 2020, portanto, 3 anos. Quantas coisas aconteceram aqui? Um passo de cada vez. E quando eu cheguei aqui, me diziam assim: não, teve época que a gente reuniu que eram 12. Era um círculo, não é isso, Márcio? Cláudia, acho que estava também, Zaqueu, mais uma meia dúzia aí. Hã? Não eram 12, eram 5, né? Menos ainda. Um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Irmãos, um passo de cada vez. Maria, porém, guardava
todas essas coisas em seu coração. Agora sim, para encerrar, Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. É interessante, né? Jesus ia crescendo. É um processo, né? A Bíblia não diz, Jesus cresceu. Não. Jesus ia crescendo. Sabe o que eu aprendo com isso? Quando a gente vê o início do ministério de Jesus, Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, né? E foi tentado por Satanás. Vocês querem alguma coisa? Perguntar, né? Jesus foi levado ao deserto e foi tentado por Satanás. Você vê que Jesus, com 12 anos, estava aqui conversando com os mestres, né? Aí Satanás coloca todas as tentações diante de Jesus. E Jesus não cede em nenhuma. Sabe por quê? Porque Jesus, a Bíblia diz, ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Agora, esse é Jesus, né, que ia crescendo. Foi tentado e não cedeu. Aí tem Adão. Foi um boneco feito, né? Na primeira que a mulher fala, vamos comer, ele, cede. Por quê? Porque não foi crescendo, né? Jesus foi um bebezinho, sentiu cólica, o dentinho nascendo, passou por tudo. Ele sabe como somos eu e você. O Adão não sabia, Adão apareceu de um dia, né? E aí quando chega com uma oferta boa, ele, tá, ok, vamos. Não passou pelo processo, Moisés. Não cresceu em sabedoria, não cresceu em estatura, né? Quer dizer, em estatura ele não cresceu, ele já foi feito. Mas Jesus crescendo em sabedoria, estatura e em graça, diante de Deus, diante dos homens. Irmãos, esse é o convite, de nós crescermos. Em estatura eu até gostaria, mas já deu, né? Não tem mais idade para crescer. Mas em sabedoria e em graça, diante dos homens e diante de Deus ainda dá. Esse é o convite. Amém, irmãos? Vamos orar? Obrigado, Deus, por essa palavra. Traga a cada um de nós o entendimento, a clareza, o esclarecimento daquilo que precisamos fazer para avançar no relacionamento contigo. E que, em avançando contigo, a gente possa avançar também no relacionamento com os outros, ó Deus. Toma essa igreja, mais uma vez eu te peço pelo teu filho, atende, ó Deus, ao clamor do seu coração, e que em tudo nós sejamos como Jesus, nós possamos crescer em sabedoria e em graça, diante de ti e diante dos homens. Obrigado por esse dia, obrigado pela vida de cada um dos que estão aqui, porque eles são preciosos para nós, são preciosos para ti, ó Deus. Continua a falar no nosso coração ao longo dessa semana, no nosso trabalho, nos afazeres em casa, nos nossos relacionamentos, e que em tudo a gente tenha a alegria de te servir, e de te reconhecer, e de te conhecer, e reconhecer como Senhor e Salvador da nossa vida. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém.